Comentar com você a reformulação do Botafogo à luz do que pode ser a equipe na temporada de 2024. Muitos jogadores estão saindo. Eu sou muito favorável à ideia da reformulação. Agora, a reformulação, na verdade, ela acontece quando os jogadores saem e jogadores chegam. E, por enquanto, temos aí a expectativa de que 3 jogadores possam chegar. 2 zagueiros, que ainda não fecharam nenhum dos dois. E também o Jefinho, mas ainda não fecharam. Então, são 3 jogadores que estão muito próximos do Botafogo, evidentemente, mas que ainda não são reforços do Glorioso. Ao mesmo tempo, temos inúmeros jogadores saindo, né? E essa reformulação, na verdade, por enquanto, ela ainda não é. Ela é manca, né? Porque não conta com a chegada de jogadores. Também quero abrir uma reflexão com vocês aqui sobre a saída do Lucas Perry e também do Adrielson. Acho que isso é muito importante, a gente tem que pensar muito essa questão aqui. Neste momento, alguns estão aí contentes, né, com o dinheiro que está entrando para o Botafogo em virtude dessa venda, né? Tem gente elogiando o Mazuco, né, que para mim é um cara desnecessário do Botafogo, um cara que não tem eficiência para estar no cargo que ocupa, né? Vender para o Leão, né? Muito fácil, né? Muito fácil vender para o Leão, né? Qual é a dificuldade de vender para o Leão? Nenhuma. Aliás, não é nem ele, na verdade, que apresenta esses jogadores para o Leão, provavelmente, né? A questão, na verdade, gente, é que o Botafogo está prometendo muito, mas até agora não está entregando nada para o seu torcedor. Ora, Josa, isso significa que não vai entregar? Não é isso que eu estou dizendo. Muito provavelmente vai ao mercado e vai fazer contratações, a ver quais serão essas contratações. Esses 3 nomes aí que podem chegar ao Botafogo aí, né, acho que são 3 bons nomes, né? Chegasse também um jogador como o Savarino, espetacular. Aí para mim, assim, esforços para ter o Jefinho, esforços para ter o Savarino. Vocês sabem, eu gosto demais do Jefinho, lamentei muito quando ele foi embora do Botafogo. Mas o Savarino é um jogador que chega para entregar resultado aí de forma muito inquestionável, né? Dá para trazer os dois, melhor ainda. Agora, não poderia deixar de fazer esforços para contratar um jogador como o Savarino, que para mim é daqueles jogadores diferentes no futebol. Independente do custo-benefício dele, ele sempre vai se pagar numa temporada. Ele sempre vai entregar resultados. Esses jogadores são raros. Tem jogadores aí que são muito bons, mas que em alguns momentos, por circunstâncias muito especiais, específicas, né, não conseguem entregar. E tem jogadores que conseguem entregar muito, inclusive, numa temporada e na outra não entrega nada. Savarino é o tipo de jogador que em todas as temporadas ele entrega muito diante daquilo que se espera dele. É um jogador que se paga, razão pela qual o Botafogo deveria fazer todos os esforços do mundo para contratar este jogador. Não seria muito caro e poderia ser de fato uma grande contratação. Vamos lá, gente. Olha só, Adrielson, né, e o Lucas Perry vão embora, vão para o Leão, né? Gabriel Pires já estão a caminho, inclusive. Gabriel Pires, né? O clube não vai exercer a opção de compra, assim como de Plácido também. Lucas Fernandes, né? Luiz Henrique, né? E tem aí uma tratativa com o Diego Costa que tá meio complicado, porque o Diego Costa parece que quer mais dinheiro, né? Na boa, manda embora, meu irmão. Não é necessário, não precisa. Acho que você tem que ter ali o Tiquinho. Você pode ter perfeitamente ali buscar um outro centroavante no mercado. Você pode, por exemplo, empoderar o garoto, né? O Adamo, pode, enfim. Dá para ter ali, por exemplo, dá para achar uma situação confortável ali sem precisar de um jogador caríssimo, como o Diego Costa, e que hoje, na minha opinião, entrega muito menos daquilo que se espera dele. Você pode falar, não, é bom ter esse jogador no elenco e tal, mas ele não entrega, né? O Cuesta é um outro jogador que talvez saia também do elenco, um jogador que teve uma temporada muito ruim, na minha opinião, muito abaixo daquilo que se esperava, até que começou bem, é bom deixar claro, depois ele caiu muito de qualidade, né? Então a gente tem agora muita saída, né, gente? É muita saída de jogador, por isso que a reformulação até agora ela é perneta, né? Acontece só o movimento só de saída e o movimento de chegada nada, né? Então espero e acho que jogadores serão contratados pelo Glorioso. Acho que o torcedor está muito aí ansioso, está correto em manifestar essa ansiedade, né? Os sinais em alguns momentos parecem duvidosos, mas eu tenho para mim que jogadores chegarão de fato. A questão é quais jogadores chegarão. Que tipo de jogador vai chegar. E eu quero agora falar, por exemplo, da possibilidade da chegada do Halter e também do Barbosa em relação, por exemplo, à saída dos 2 jogadores de defesa do Botafogo que foram para o Leão. Primeiro, sobre os 2 jogadores que saem do Botafogo. Sinceramente, gente, aí eu tenho um problema que acho que grande parte da massa torcedora do Glorioso, né, eu discordo desse tipo de negócio. E discordo profundamente. Eu discordo profundamente por quê? Porque, na minha opinião, o Botafogo vem primeiro que o Leão. Qualquer dono de SAF que tem ali, Lyon, Botafogo, né, o time lá da Inglaterra, né, enfim, todo Crystal Palace, todos esses times e outros também
O Botafogo veio em primeiro lugar. Não dá para questionar. Mas o Leão não é nada perto do Botafogo. Ponto. Lyon não é nada perto do Botafogo. Ok? Lyon é um time francês de uma liga mediana, lá no contexto do futebol europeu, que é um time que tem momentos, né, de grandeza, momentos ali em que é no máximo um time médio do futebol francês. Lyon é o Lyon, Botafogo é outra história. A gente olha pro Lyon, né, e a gente olha pro Botafogo, tá lá no outro nível, é outra parada. Não vem com essa conversa não. Então, para mim, a SAF deveria ter um olhar, né, que dimensiona melhor o que é o Botafogo, um olhar que busca dimensionar o que é o Botafogo. Josa, o que é dimensionar? É olhar para o todo, enxergar a totalidade do objeto, né? Com seus problemas, com as suas grandezas, com as suas fragilidades e tal. Dimensionar é importante para você entender a fundo e decretar um amor verdadeiro, né? Porque é o amor para aquilo que é bom e que não é, para os defeitos e qualidades, enfim. Mas o dimensionamento real de Botafogo vai encontrar um Botafogo gigantesco. Gigantesco no contexto do futebol mundial. O Botafogo é o Botafogo. E esse mesmo olhar direcionado ao Leão não vai encontrar quase nada perto do Botafogo. Ok? Me peça aí um binóculo para encontrar o Leão se a gente compara com o Botafogo historicamente. Não dá para comparar. Nesse sentido, eu não entendo essa prioridade dada ao Leão. Ah, mas o time está no futebol europeu. Não vem com essa conversa não, meu irmão. Não vem com essa conversa não. Eu ainda sonho que um projeto de um clube aqui no futebol brasileiro construa de tal sorte esse clube que ele possa perfeitamente um dia ir para o Mundial e poder concorrer de igual para igual, ou quase de igual para igual, com um gigante europeu. Eu ainda acredito que isso possa ser construído aqui na América Latina. Tá? Eu não vejo esses movimentos acontecendo tanto, né, em alguns clubes aqui do Brasil e da América do Sul, mas acho que isso pode acontecer. Entende? Então é assim. A SAF no Botafogo, ela sempre gerou muitas expectativas. A SAF tem aí apresentado alguns momentos bastante dúbios, né? Tem muita gente questionando algumas questões aí da dívida e tal, enfim. Eu já me alegro muito com o fato de que no dia que a SAF chegou ao Botafogo, funcionário passou a ganhar todo dia seu salário ali no final do mês sem problema. O ambiente foi de muito mais leveza e felicidade na sede do clube. Isso não é pouca coisa não. Para mim é muita coisa, porque funcionário tem que ser bem tratado. Vamos combinar que isso aí foi algo interessante que aconteceu no clube, né? Essa questão das dívidas, eu não quero tocar muito nisso não. Por quê? Porque todo mundo deve aqui no Brasil. Todo mundo está errado quando deve, muito errado. Então, assim, tem que falar de tudo. Todos estão errados. O Botafogo, ao dever, está errado, os outros também. O Botafogo tem esses acordos aí, alguns não são necessariamente cumpridos. Isso acontece também em outros clubes em relação a pagamento de dívida. Então, fica igual aos outros. Não deveria ficar igual, mas fica igual, né? Nem tudo é perfeito. Não há perfeição nisso daí. Houve, na verdade, um trabalho, para mim, acima da média, excelente, na montagem de uma equipe de scout e prospecção de mercado, né, para buscar bons reforços para o Botafogo. Eu achei que isso aí foi a grande sacada aí da SAF do Botafogo, que de fato contratou bons profissionais e desde o início, desde os primeiros dias, o Botafogo sempre se preocupou com essa questão de ter bons profissionais para prospectar e achar bons jogadores no mercado. Sensacional, ponto para a SAF, ponto para o John Textor também. Ok? Acho que o Botafogo tem um homem ali que faz esse intermédio aí entre a associação e também o clube, que talvez não seja o ideal neste momento, né? E aí, eu quero, assim, tô falando tudo isso por quê? Porque, veja, qualquer jogador agora que fosse destacar no Botafogo e que não tiver um grande mercado no futebol europeu, vai pro Leão, é isso? É isso. Então, veja, não podemos ter, por exemplo, um movimento de idas e vindas. Um jogador, eu tô falando de jogador que se destaca, tá? Um jogador que se destaca no Leão, ele também não pode vir pro Botafogo? Não tem porquê, não poderia vir pro Botafogo? Ora, mas aí, meu irmão, a SAF é dinheiro, o cara quer ganhar dinheiro, ok. Mas se ele traz esse jogador para o Botafogo e monta um grande time aqui no Botafogo, também não vai poder, por exemplo, vender, negociar esse jogador por um alto valor, ou mesmo outros jogadores, né? Porque a equipe, na verdade, poderia ganhar relevância com esse jogador europeu, né, que se destacaria no Botafogo, né, e o destaque desse jogador melhoraria a equipe e, portanto, outros jogadores do Botafogo poderiam ser negociados. Muito bem, porque também poderia ganhar bastante relevância. Então você tem ali alguns jovens do Botafogo que melhoraram muito. Por quê? Porque o Botafogo tem dois jogadores europeus que estão jogando demais, melhoraram o nível da equipe e o nível da equipe bem mais relevante, competitivo, enfim, acabou também trazendo, relevando, né, o nível de alguns jogadores. O Botafogo ganharia dinheiro com isso, a SAF ganharia dinheiro com isso também. Por que eu estou muito chateado com essa história da saída do Perry e também do Adrielson? Pensando na questão da defesa, né? Só para dar um exemplo para você aí. Pensando na questão da defesa do Botafogo. A defesa do Botafogo vai ter que ser completamente remontada. Vamos imaginar que de fato o Botafogo consiga mesmo, né? Está muito perto, né?
ter o Alexander Barbosa e ter também o Lucas Alter. É muito provável que isso aconteça, ok. Então você tem a formação de uma primeira linha aí que pode ser interessante, bem interessante, muito dinâmica, né? Em alguns aspectos talvez seja até melhor do que a dupla anterior, porque a dupla anterior tinha um monstro, que era Adrielso, e tinha um jogador que andava falhando muito, que era o Cuesta, certo? Mas entenda, eu estou remontando a equipe, eu estou remontando o setor defensivo. Entende? Qual é o ideal? Quando você pensa um projeto de clube para ser competitivo, e não um clube para destacar jogador e negociar jogador, né? Que é o que está acontecendo hoje no Botafogo, queiramos ou não. Então, quando eu penso, por exemplo, um clube competitivo para crescer, para ganhar títulos e tudo mais, eu tenho ali um jogador que se destacou. Então, aquele jogador virou uma realidade. Então, quando eu trago um outro jogador para o setor desse jogador, eu posso trazer um jogador para disputar a posição com ele, aí eu qualifico a posição de titular e também o banco de reservas, mas eu posso trazer um jogador para o mesmo setor, para a posição de um jogador que joga com aquele cara que se destacou. Então você pensando, por exemplo, Barbosa e o Halter, juntamente com o Adrielso, você teria uma qualificação da defesa do Botafogo, que teria um bom zagueiro na defesa, na reserva, e você teria um ótimo, né, parceiro para o Adrielso, que seria melhor do que o Cuesta. Então você está melhorando demais o setor defensivo do Botafogo, entende? Então veja, um time como o Flamengo, que montou o elenco que o Flamengo montou, tem grandes jogadores ali. O Flamengo tem contratado alguns jogadores que não está dando certo ali, não está funcionando. Mas veja, já tem um grande elenco montado. Então, um ou outro que dá certo, melhora ainda mais esse elenco. E o Botafogo também deveria seguir esse exemplo. Então você tem ali um jogador que se destacou muito. Então já é uma realidade. Você vai melhorar a equipe se você traz um outro tal para jogar com ele. Então você já não precisa preocupar-se em buscar dois zagueiros, remontar o setor defensivo. Já tem um grande jogador. Entende? Você traz um outro. Aí você, no caso, contratando o Halter e o Barbosa, teria, acho que nessa reformulação o Cuesta poderia sair, inclusive nesse caso, você teria, portanto, um setor defensivo muito melhor do que foi em 2023. E o setor defensivo, né, no final de 2023, também contribuiu um pouco para a decadência do Botafogo ali no campeonato. Né? Vamos trazer um goleiro, vamos contratar um goleiro. O goleiro chegou, não é fácil você ter um goleiro se destacando tanto como o Pérez se destacou no Botafogo. Entende? Então, aí você manda embora e você vai ter que contratar um goleiro que pode realmente dar certo. Mas veja, pode não dar certo, pode demorar, pode pegar no tranco. Mesmo um goleiro que estava ali na reserva, pode pegar no tranco, ele ficou na reserva, de repente não... Você está entendendo? Então, o que funcionou muito bem na equipe, saiu da equipe. Com a promessa de que outros chegarão. Outros não vão garantir necessariamente, a chegada de outros não vão garantir necessariamente, inclusive a chegada do Barbosa, tá? Que esses caras vão chegar e se adaptar e jogar muito bem pelo Botafogo. Não é muito certo. O Botafogo trocou o certo pelo incerto ao negociar esses dois jogadores aí, com o Lyon, né? E ao trazer, no caso, para a defesa, dois jogadores. Então é trocar o incerto pelo incerto. Tá errado. O que era certo tinha que permanecer. Aí você reforçava trazendo mais. Isso é entender o Botafogo, né? A grandeza do Botafogo. Agora, o jogador se destacou, sempre vai pro Lyon. Já aconteceu isso com o Jefinho no passado. Né? Mas o Botafogo ganhou dinheiro. E daí? Esse dinheiro vai se reverter, na verdade, para a contratação de grandes jogadores? Se ele for revertido para a contratação, provavelmente vai buscar jogadores mais baratos aí para sair no lucro. Tudo bem, desde que faça esse trabalho muito bem. Né? Mas a questão é o seguinte, né? Do que vai adiantar esse dinheiro aí, né, se o Botafogo, na verdade, vai trazer jogadores que precisarão ser testados ao longo da temporada e que precisarão, na verdade, se adaptar ao Botafogo para a construção de uma equipe competitiva. Né? Pode ser que esse dinheiro investido aí em outros jogadores não reverta em qualidade para a equipe dentro de campo. Entende? Então, veja, eu, de fato, vou entender tudo isso quando terminou a temporada, eu tenho ali 3 jogadores do Leão que se destacaram absurdamente. Eu pego 2 desses jogadores e trago para o Botafogo. Aí tá beleza. Aí dá pra entender. Mas do jeito que tá, não tá aceitável, gente. Não tá bacana. E acho que todo mundo tem que criticar isso daí. Mas pode chegar e deve chegar. E tem de chegar. E acho que vão chegar jogadores para o Botafogo sim. Mas o melhor seria chegar jogadores para o Botafogo com esses jogadores que estão aí. Meu irmão, você quer ganhar dinheiro? Calma, investe um pouquinho. Monta uma baita estrutura, monta um baita time, ganha títulos para depois você ganhar dinheiro. Mas essa pressa para ganhar dinheiro é incompatível hoje com um projeto sério de construção de uma grande equipe, como deveria ser. E entender melhor o que é o Botafogo, na verdade, é não ficar mandando o Botafogo, jogador do Botafogo que se destaca para o Lyon. Tá enchendo o saco isso daí, pô. Tem que falar isso aí, tá enchendo o saco. Tá errado isso daí, né?
Então que traga jogadores do Leão, aí tudo bem, dá para entender. Então pode ter realmente contratações chegando, tá? Mas elas não garantem que a gente vai ter jogadores se adaptando como aqueles jogadores adaptados que já estavam presentes e que foram negociados. Quanto aos outros, tá correto, tá beleza, eu consigo entender perfeitamente a saída de jogadores como Gabriel Pires, sim, dá para entender, de Plácido, não foi necessariamente tão ruim no Botafogo assim, acho que pelo custo-benefício você pagou de certa forma, né? Lucas Fernandes, Luiz Henrique, enfim, o próprio Diego Costa, né? Enfim, tudo bem, a informação é necessária, Cuesta também. Agora, independente, a questão é essa, meu amigo botafoguense, minha amiga botafoguense, a questão é essa. O Botafogo ele pode perfeitamente contratar, mas não garante que esses jogadores vão se adaptar a entregar a qualidade de dois daqueles que saíram, né? Não todos, evidentemente. Estou me referindo basicamente a dois que saíram que entregavam muita qualidade para o Botafogo. Alguns estão aí felizes, né, nas redes sociais. Ah, o Botafogo tem 130 milhões. E daí? E daí? Todo esse dinheiro vai se voltar para o Botafogo mesmo? É isso? E aí ele vai se converter, na verdade, em investimento na estrutura do clube, muito mais do que já estava previsto. Todo esse dinheiro vai realmente ser convertido na contratação de jogadores? É isso? Se for, dá para entender minimamente. Agora, eu não estou entendendo porque o Botafogo tem que ser forno para o Leão, né? Não dá para aceitar isso aí. Leão não é nada perto do Botafogo. Não é nada, meu irmão. Não é nada perto do Botafogo. E quando o cara da SAF não entende isso, o mundo rubro-negro, o mundo botafoguense, tem que fazer esses caras entenderem isso daí. Tá? Tem que ter um debate sempre, uma crítica constante sempre, para que eles entendam. Tem que parar de gerar esse ambiente tão confortável para o seu John Textor. Tem que parar de gerar esse ambiente tão confortável de felicidade, de passapanismo para o tal do John Textor. Ele tá ganhando muito com o Botafogo, ele só tende a ganhar com o Botafogo. E de uma forma ou de outra ele tá ganhando já bastante com o Botafogo, entende? Ele não tá fazendo nenhum favor para o Botafogo, nada. Nenhum favor para o Botafogo. Entende? Então, na verdade, mas o Botafogo tal, estava numa situação, poderia sair dessa situação aí, se tivesse uma gestão eficiente, trabalhando ali, evidentemente ali, no clube de uma maneira séria e tal, poderia também sair dessa situação através de uma SAF, pode sair dessa situação através da SAF atual do John Textor. Mas é necessário entender melhor o que é Botafogo, dimensionar o que é Botafogo, para entender que o Botafogo não é Lyon, o Botafogo é muito maior do que Lyon, e deveria ser priorizado nessa relação, até o momento, na minha opinião, perversa para o Botafogo. É isso.